Olá, bem-vindos. Hoje vamos falar da segunda parte, do livro do Apocalipse que a gente está lendo. Então vamos seguir com a leitura hoje de mais uma parte que são os 7 selos. Depois disto, olhei e eis que uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi era como uma trombeta que falava comigo, dizendo: sobe aqui e mostrai-te as coisas que vêm acontecer depois dessas. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que vi um trono que estava colocado no céu, e sobre o trono estava alguém sentado, e aquele que estava sentado no trono era no aspecto semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônica, e em volta do trono estava um arco-íris, que se assemelhava à cor de esmeralda. E em volta do trono estavam outros 24 tronos, e sobre esses tronos estavam sentados 24 anciões, vestidos de roupas brancas, e nas suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e vozes, e trovões. E diante do trono estavam 7 lâmpadas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. E em frente do trono havia um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e em volta do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um novilho. E o terceiro animal tinha o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os outros 4 animais tinham cada um 6 asas, e em volta e por dentro estavam cheios de olhos, e não cessavam dia e noite de dizer: Santo, 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 o Senhor Deus, onipotente, que era e que há de vir. E enquanto aqueles animais davam glória e honra e ação de graça ao que estava sentado sobre o trono, e que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado no trono, e adoravam o que vive pelos séculos dos séculos, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, ó Senhor, nosso Deus, de receber a glória e a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e pela tua vontade é que elas subsistem e foram criadas. Eu vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte que gritava em voz alta: Quem é digno de abrir o livro e de se desatar os selos? E ninguém podia, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque não tinha encontrado ninguém que fosse digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E então um dos anciões disse-me: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a estirpe de Davi, venceu de maneira a poder abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que, no meio do trono, um dos 4 animais, e no meio dos anciões, estava de pé um cordeiro, parecendo ter sido imolado, o qual tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, mandados por toda a terra. E veio e recebeu o livro na mão direita do que estava sentado no trono. E tendo aberto o livro, os 4 animais e os 24 anciões
prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um cítaras e taças de ouro cheias de perfumes, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és, Senhor, de receber o livro e de desatar os seus selos, porque foste morto e nos resgataste para Deus, como o teu sangue, de toda a tribo e língua e povo e nação, e nos fizeste para nosso Deus rei e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos em volta do trono, e dos animais, e dos anciões, e era o número deles milhares de milhares, 12, os quais diziam em voz alta: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber a virtude, e a divindade, e a sabedoria, e a fortaleza, e a honra, e a glória, e a bênção. E toda criatura que há no céu, sobre a terra e debaixo da terra, e as que há no mar, e todas as coisas que nestes lugares se encontram, a todas ouvi dizer ao que está sentado sobre o trono e o Cordeiro, bênção e honra e glória e poder pelos séculos dos séculos. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciões prostravam-se sobre os seus rostos e adoravam aquele que vive pelos séculos dos séculos. E vi que o Cordeiro tinha aberto um dos 7 selos, e ouvi que um dos 4 animais dizia em voz de trovão: Vem e vê. Eu olhei, e eis um cavalo branco, e que estava montado sobre ele tinha um arco. Ele foi dada uma coroa, e saiu como vitorioso para continuar a vencer. E tendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal que dizia: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava montado sobre ele foi dado o poder de tirar a paz da terra, e a fim de que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada a grande espada. E tendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal que dizia: Vem e vê. E eis um cavalo negro, e o que estava montado sobre ele tinha em sua mão uma balança. E ouvi como uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, mas não causes dano ao vinho nem ao azeite. Tendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia: Vem e vê. Eis um cavalo amarelo, e o que estava montado sobre ele tinha por nome Morte, e seguia o inferno, e foi-lhe dado poder sobre as 4 partes da terra, para matar a espada, a fome e com a morte natural, e por meio das feras da terra. E tendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que tinham dado dele. E clamavam em voz alta, dizendo: Até quando, Senhor, santo e verdadeiro, dilatas tu o fazer justiça e vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um deles vestidos brancos, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que o completasse o número dos seus conservos e irmãos, que haviam de padecer como eles a morte. Eu olhei quando abri o 6º selo, eis que sobreveio um grande terremoto, e o sol se tornou negro,
como um saco de crina. E a lua tornou-se toda vermelha, como sangue, e as estrelas caíram do céu sobre a terra. Como a figueira, sendo agitada por um forte vento, deixa cair os seus figos verdes. E o céu se recolheu como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas se levantaram dos lugares, e os reis da terra, e os príncipes, e os tribunos, e os ricos, e os poderosos, e todo o servo livre se esconderam nas cavernas, e entre os penhascos dos montes, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira de ambos, e quem poderá subsistir? E depois disso vi 4 anjos que estavam sobre quatro ângulos da terra, detendo os 4 ventos da terra, para que não soprassem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores alguma. E vi outro anjo que subia da parte do oriente, tendo o selo de Deus, o selo do Deus vivo, e clamou em voz alta aos 4 anjos a quem fora dado o poder de fazer mal à terra e ao mar, dizendo: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que assinalemos sobre sua fronte os servos do nosso Deus. E ouvi o número de todos foram assinalados, que eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000 assinalados. Da tribo de Gade, 12.000 assinalados. Da tribo de Asser, 12.000 assinalados. Da tribo de Niftali, 12.000 assinalados. Da tribo de Manassés, 12.000 assinalados. Da tribo de Simeão, 12.000 assinalados. Da tribo de Levi, 12.000 assinalados. Da tribo de Sacar, 12.000 assinalados. Da tribo de Zabulon, 12.000 assinalados. Da tribo de José, 12.000 assinalados. Da tribo de Benjamim, 12.000 assinalados. Depois disso, viu uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e de povos, e línguas, que estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro, revestidos de vestiduras brancas, e com palmas nas suas mãos, e clamavam em voz alta, dizendo: a salvação deve-se ao nosso Senhor, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciões e dos 4 animais, e prostraram-se sobre os seus rostos ante o trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Bênção e claridade e sabedoria e ação de graça e honra e virtude e fortaleza ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Então um dos nossos anciões, tomando a palavra, disse: estes que estão revestidos de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: meu Senhor, tu o sabes. E ele disse-me: estes são aqueles que vieram da grande tribulação e levaram os seus vestidos e os embranqueceram no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo.
e o que está sentado sobre o trono habitará sobre eles. Não terão mais fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem o calor algum, porque o Cordeiro que está no meio do trono os guardará e os levará às fontes de águas da vida, e Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Então, pessoal, essa é mais uma parte da leitura do Apocalipse, né? Ressaltando mais uma vez, essa é uma Bíblia muito antiga, então a leitura dela se torna um pouco mais difícil, porque as palavras são de origem do início do século XX, então dos anos 30, mas seguiremos lendo os próximos, vamos dizer assim, os próximos capítulos, né? Nos próximos dias. Pretendemos lançar 2 vídeos a cada semana para terminar o livro de Apocalipse, e peço a vocês que deixem nos comentários quais os outros livros vocês acham interessantes que seja feita a leitura. A tendência depois que terminar Apocalipse é focar no princípio das dores, que para mim é um pré-apocalipse. Então aí conto com a ajuda de vocês nos comentários para guiar as próximas leituras aí. Obrigado, até mais.